Glória a Deus, a paz do Senhor a todos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula, sejam bem-vindos a esse canal. Eu sou o pastor Daniel Coelho e com muita alegria estarei ministrando mais uma aula e hoje lição de número 5, uma perspectiva pentecostal de missões. O nosso texto ouro, se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8. Mas antes de ler, eu quero convidar você a se inscrever no canal e assim nos ajudar a levar o Evangelho de Cristo, a palavra de Cristo. Se inscreva, compartilhe, dê o seu link aí, nos ajude em nome de Jesus a divulgar o nome de Jesus. Amém? O nosso texto ouro nos diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semeeis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos capítulo 1, versículo de número 8. O Espírito Santo derramado no Pentecoste é o mesmo Espírito que Deus deseja derramar de novo na igreja da atualidade. Olha, o Espírito Santo está pronto para te usar, mas você precisa permitir, tendo uma vida de oração, de renúncia e entender o chamado de Deus para a sua vida. Na lição de hoje, nós temos 3 objetivos. Primeiro, nós vamos apresentar uma perspectiva pentecostal de missões. Segundo, nós vamos explicar a obra missionária após o Pentecoste. E terceiro, enfatizar a dependência do Espírito Santo na obra pentecostal de missões. Então seja bem-vindo a mais uma aula. Pegue caneta, papel, Bíblia, a sua revistinha e vamos nos aprofundar nesta lição gloriosa e especial. No tópico 1, nós temos uma perspectiva pentecostal de missões. No nosso primeiro ponto, do nosso primeiro tópico, temos um título maravilhoso. Olha só, somos evangélicos. O evangélico é conhecido como alguém que enfatiza, primeiro, o compromisso pessoal com Jesus a partir do novo nascimento. O evangélico é conhecido como alguém que enfatiza a autoridade bíblica. O evangélico é conhecido como alguém que enfatiza o apelo de anunciar a Cristo aos outros. Os 3 pontos enfatizados tornam-se no impulso evangélico com a raiz histórica na tríplice ênfase, da reforma protestante. Primeiro, a autoridade das Escrituras. Segundo, a salvação pela fé. E terceiro, o sacerdócio universal dos crentes. O movimento pentecostal contribui para esse impulso. Somos pentecostais. A obra do Espírito Santo que começou no dia do Pentecoste e continua ao longo dos últimos dias. Olha só, até que Jesus volte para arrebatar a sua igreja, conforme Atos capítulo 1, versículo 10 e o versículo de número 11. Contribuições pentecostais às missões. Uma das contribuições pentecostais mais significativa para as missões modernas é a ênfase do papel indispensável do Espírito Santo no complexo desafio de plantar igrejas, onde Cristo ainda não foi anunciado. Somos evangélicos pentecostais. Para nós é inegociável, indispensável o poder do Espírito Santo na prática das missões. Além do compromisso pessoal com Jesus, da autoridade da Bíblia e do apelo de anunciar Cristo aos povos,
os pentecostais enfatizam a presença do Espírito Santo em toda boa obra. Glória a Deus. Meu amado irmão, antes de Deus enviar os discípulos para o mundo, ele enviou o Espírito Santo para os discípulos. Sem o Espírito Santo, é impossível fazer missões. Nós cremos, pela Bíblia Sagrada, que essa chama, ela continua acesa. Alguns teólogos, alguns irmãos, acham que o dia de Pentecoste não mudou, não marcou, não continua. Eu quero dizer que o mesmo Espírito Santo que batizou no dia de Pentecoste é o mesmo que batiza hoje e que está comigo, está com você, está com a Igreja de Cristo. Glorificado é o nome do Senhor. Aleluias! No tópico 2, a obra missionária depois do Pentecostes. A obra missionária depois do Pentecoste. A descida do Espírito Santo no dia dos Pentecostes e o acontecimento que impulsiona a obra missionária da primeira igreja, Atos 2. Uma vez capacitados pelo Espírito Santo, eles seriam suas testemunhas até os confins da terra. 8 dos primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos explicam a razão deste crescimento. Olha só, antes de sair para alcançar as nações, antes deles irem para o mundo, levar o evangelho, os discípulos deveriam estar revestidos de poder. Atos capítulo 1, versículo de número 4. Aí nós temos a expansão missionária, da primeira igreja. Depois de serem cheios do Espírito Santo, a mensagem do Evangelho de Jesus foi compartilhada além das fronteiras da Palestina. O livro de Atos destaca a atuação do apóstolo Paulo, considerado o maior missionário da igreja primitiva. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 8 e o versículo de número 9. O diácono evangelista Filipe foi o primeiro missionário transcultural enviado a pregar para um africano, em Atos capítulo 8, versículo 26 e o versículo de número 30. Glória a Deus. Glória ao teu nome. Glória a Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Olha só. Deus não faz acepção de pessoas. O nosso Deus, ele é extraordinário, maravilhoso. Glória ao teu nome, Jesus. O apóstolo Pedro reconheceu que todos os seres humanos são alvos do amor de Deus. Atos 10, versículo 34, versículo 35, Atos capítulo 11, versículo 17, versículo 18, o apóstolo João relata que Deus se interessa pela salvação de todos os homens. Apocalipse capítulo 5, versículo 9, versículo 10 e o versículo de número 13. Por quê? Deus não faz acepção de pessoas. Meu amado aluno, meu amado irmão, com esse entendimento, a missão da primeira igreja atingia a escala mundial. O Espírito Santo impulsiona a igreja para fazer missões, de modo a buscar os povos não alcançados. Nós precisamos entender que Deus não faz acepção de pessoas. E a igreja primitiva, ela entendeu, ela teve esse entendimento e com isso ela alcançou não apenas os de perto, mas foi em busca das nações, de outros povos, tribos, nações e línguas. No tópico 3,
nós temos a ação do Espírito Santo e a obra missionária. Quero louvar a Deus por sua vida, que está nos assistindo, compartilhando. Deixe o seu comentário. É muito importante o seu comentário. Nós estamos aqui aprendendo mais uma aula, compartilhando conhecimento, e as Sagradas Escrituras é a nossa base, é a nossa inspiração, é a nossa bússola, é o nosso guia. A função do Espírito Santo na obra missionária. Dentre as muitas funções do Espírito Santo estão as de ungir, inspirar, separar e enviar homens e mulheres para os 4 cantos da terra como missionários do Senhor. A obra missionária é uma tarefa ligada à ação exclusiva do Espírito Santo. O Espírito Santo capacita para a obra. Não tenha medo, não tenha dúvida. O Espírito Santo capacita para a obra. O Espírito Santo é quem escolhe. O Espírito Santo é quem envia missionários para anunciarem as boas novas de salvação ao mundo. Atos 8, 29, Atos 13, versículo 2, Atos capítulo 20, versículo 28. O Espírito Santo, ele também é instrutor dos ministros da palavra de Deus no exercício da proclamação da mensagem no campo missionário. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1 ao versículo 18. Deus age por meio do Espírito Santo. A igreja que dá espaço para a atuação do Espírito Santo será um celeiro de evangelismo, com eficácia e direção divina. Para os pentecostais, o Espírito Santo é indispensável à tarefa da obra missionária. Estudamos uma das mais importantes contribuições dos pentecostais para as missões modernas, o poder do Espírito Santo na vida da igreja. Vimos que assim ocorreu no ministério terreno de Jesus, bem como no ministério terreno da igreja primitiva. Tudo isso nos mostra que é indispensável para qualquer projeto missionário que toda obra comece e termine sobre o poder e direção do Espírito Santo. É essa presença santa que garante o sucesso, a eficácia da obra missionária em pleno século XXI. Glória a Deus, glória a Deus. O nosso Deus é maravilhoso. O nosso Deus é missionário. O nosso Deus é o modelo de missões. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Estou feliz, eu estou alegre. O Espírito Santo está em mim. Meu amado irmão, eu quero que você sinta a presença do Espírito Santo aí. Ore, creia, receba o Espírito Santo na sua vida. Creia que Ele está falando com você. Creia que Ele está, nesse momento, falando com você. Diga, Espírito Santo, eu quero te entender. Eu quero te compreender. Me instrua, me capacite, me leve ao centro da sua vontade. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu amado irmão, que aula maravilhosa, que momento especial. Vamos responder algumas perguntas? A quem nós referimos como termo pentecostal, né? Como termo pentecostal. Deixe o seu comentário em nome de Jesus. Vamos ver se você está assistindo, participando, compartilhando. Qual é uma das mais significativas contribuições pentecostais para as missões modernas? Terceiro, qual acontecimento que impulsiona a obra missionária da primeira igreja do Novo Testamento?
Essa eu vou responder. A descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste é o acontecimento que impulsiona a obra missionária da primeira igreja. Responda você agora, deixe o seu comentário aí em nome de Jesus. Segunda lição, como a primeira igreja atingiria a escala mundial de missões. E último, qual é a característica mais surpreendente no livro de Atos? Essa é fácil. A ação do poder do Espírito Santo na igreja é a característica mais surpreendente no livro ter sido chamado de os Atos do Espírito Santo. Glória a Deus. Mas eu quero entender mais. Assista de novo. Leia Atos capítulo 2, leia Atos capítulo 1, versículo de número 8, em nome de Jesus. Na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro, orando, contribuindo e fazendo missões. Oh Deus maravilhoso! Muito obrigado por esta lição, muito obrigado por esta aula. Toque, Espírito Santo, em quem está me ouvindo. Toque o amado pastor, o amado irmão, a amada irmã. Oh Deus, nós precisamos fazer missões. Foi essa ordem que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus. Até a próxima aula. Aqui o pastor Daniel e hoje falamos sobre missões. Um forte abraço a todos.